Eu treinei por semanas, achando que o meu corpo não estava mudando nada, até parar para ver uma foto antiga minha. Na minha cabeça, nada tinha mudado, porque eu fazia exatamente o que todo mundo que começa na academia agora faz, que é ficar esperando o número da balança mudar. Ficar ali acompanhando a balança, vendo se já emagreceu 2 gramas, 3 gramas e ficar desesperada quando não vê ela mudando. Então você tem que se atentar bastante a essa coisa de ficar olhando só para a balança, tá? Porque isso pode ser uma frustração que vai acabar te atrapalhando, sem necessidade, tá? Sem necessidade pode acabar te atrapalhando, porque você tá ali olhando o peso e nada muda e você acha que não tá tendo resultado, que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, caraca, eu acho que eu já tava umas 3 semanas bem firme assim, e eu mudei completamente minha alimentação. E atividade física que eu não fazia nada, eu comecei a fazer todo dia, às vezes até no sábado, no início. Então eu ficava olhando a balança e nada. E aí começou a me dar uma frustração. Até o dia que eu parei pra ver uma foto minha, antiga, né, do primeiro dia. Ali, aliás, eu peguei a foto que... Uma das fotos que me fez começar, né? Que é aquela foto que alguém tira de você desprevenida e você olha pra você e você fala, uau, eu tô assim. Eu peguei essa foto e fui tirar uma outra foto recente no mesmo dia. Ao invés de olhar a balança, eu falei, hoje eu vou fazer antes e depois de foto. Aí, meninas e meninos, não sei quem tá vendo esse vídeo, mas tirem fotos de vocês. Sempre. Tirem em todas as posições. Tirem de frente, de costas, de lado. Tira distraída, tipo, faz, sei lá, faz um vídeo só andando para você tirar uma foto depois, fazer um print. Tira fazendo pose também. Tira várias fotos e guarda essa pasta no antes. E toda vez que você estiver desmotivada, você volta lá pra ver, tá? Porque quando eu vi minhas fotos, eu falei, ué, tá, mudou muita coisa. Minha cintura já tava um pouco mais marcada, as costas, principalmente as costas. Nossa, se eu achar uma foto, eu vou colocar aqui minhas costas antes e depois pra vocês. Minhas costas estavam muito cheia, com gordurinha saltando assim pelo sutiã, tava feia demais. E aí eu fui tirar outra foto, já tava... Nossa, parece que as minhas costas tinham feito assim, ó. Parece que elas eram assim e fizeram assim, juro pra vocês. E eu não tinha tirado medidas, não tinha tirado nada, né? Eu tava com a cara e com a coragem, só olhando pra balança. Então, quando eu vi essas fotos, eu falei, nossa, já mudou bastante. A barriga, infelizmente, foi o mais difícil, né? Foi a última a mudar, mas todo o resto dava pra ver uma mudança, inclusive no rosto, né? Não sei vocês, mas eu quando emagreço, uma das coisas que mais muda é meu rosto. Ele começa a afinar aqui, inclusive é uma coisa que eu não gosto. Mas enfim, muda bastante, começa a dar uma afinada aqui, ficou com o rosto bem magrinho. E aí foi quando eu vi que tava tendo resultado sim, tava tendo diferença sim. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a balança não é tudo, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês já no início para você não se frustrar tanto, tá? A balança não é tudo. Quando você começa a treinar, muita coisa muda no seu corpo. Você começa a perder gordura e ao mesmo tempo, dependendo da sua alimentação, você começa a ganhar massa muscular. Então, você não vai ver essa diferença tão significante na balança. Às vezes você vai reter líquido. Se você for mulher, então, minha filha, que tem período menstrual, tem um monte de coisa aí, não vale a pena você ficar se torturando com a balança, tá? Tirem suas fotos, observem seus antes e depois, que vai ser muito mais saudável e você vai ter mais reconhecimento de você mesma. Aqui é uma coisa que eu sei que todo ansioso faz quando começa alguma coisa, que é já descobrir quanto tempo demora para ter resultado. Eu sou assim, tudo que eu faço eu quero saber quanto tempo vai demorar. Se eu tomo uma vitamina, eu quero saber em quanto tempo eu vou ter resultado disso aí. Se eu aplico um produto no meu cabelo, eu quero saber em quanto tempo esse negócio vai funcionar aqui, na prática. E na academia não foi diferente. Eu comecei a academia e eu ficava vendo bastante vídeos do tipo, por isso eu quero que esse vídeo seja um conforto pra você. Não demora tanto assim, tá bom? Eu acho que a internet, ela tem muitos dois extremos da coisa, né? Ou vão ter pessoas falando que demora muito porque elas querem te trazer pra realidade, isso não é ruim 100%, mas às vezes acaba dando um desânimo na gente, né, quando a gente descobre que vai demorar. E do outro lado tem aquelas pessoas que falam que em
tanto tempo, ela pegou um corpo dos sonhos, assim, o que acaba trazendo uma ilusão que também não é boa. Eu tô aqui pra ser seu meio termo, tá? Não vai demorar um ano e também não vai acontecer em um mês. Mas dentro do seu primeiro mês, se você estiver regrada, estiver fazendo a musculação corretamente, se vocês quiserem eu trago um vídeo de como é fazer essa musculação corretamente, tá? Eu tenho alguns pontos pra trazer pra vocês. Se você estiver fazendo sua musculação, ok. Fazer um cardio moderado, né? Não precisa se matar, mas estiver ativa em todas as áreas da sua vida, tanto na musculação, quanto no cardio, quanto na alimentação. Dentro de um mês, você já vai ver diferença no seu corpo. E aí, por isso a gente volta para o início do vídeo. Não necessariamente na balança. Não necessariamente você vai ver diferença na balança, mas dentro de um mês você vai ver diferença no seu corpo, tá bom? É por isso que eu falo, tirem suas fotos, tá? Tirem suas fotos, façam seus vídeos e vejam as diferenças. O que muda? O que você vai sentir de diferença, que vai ser nítido? A sua postura vai mudar, e isso é maravilhoso, porque, gente, se vocês verem, é que eu não quero prolongar o vídeo, mas eu conheço tanta mulher, tanta, principalmente mulher, tá? Homem também, mas com mulher é muito mais, que às vezes o seu corpo nem é feio, às vezes você não tá tão barriguda assim, você só tá andando corcunda, você só tá andando sem postura. Enfim, e aí a academia vai te auxiliar bastante nisso, vai ser uma coisa que você vai perceber. Isso sim, acho que com menos de um mês você vai pegando o ritmo dos exercícios, a postura, vai contraindo melhor o abdômen para praticar os exercícios e automaticamente sua postura vai melhorando e isso já vai dar uma diferença absurda no seu corpo. Então, a postura, você também vai perceber que você vai ficando mais forte, por isso que é importante você estar treinando certinho, para você acompanhar a sua força, tá? Isso com ou sem creatina vai acontecer, tá? Se você tomar creatina, ela vai te auxiliar nesse processo da força. Tem estudos que dizem que faz bem, agora já tem estudos que dizem que não é obrigatório, então vai do seu bolso, amigo. Obrigatório nada é, a única coisa obrigatória para você fazer academia é o seu corpo estar ok e dinheiro para pagar a mensalidade da academia. É a única coisa que são obrigatórias. As únicas coisas que são obrigatórias são essas, tá? De resto, é tudo auxiliar. Ou seja, se é auxiliar, você pode ou não. Aí vai depender do seu objetivo, da sua fase. Assunto para outro vídeo. Voltando. Então você vai perceber que sua força vai melhorando. Você vai perceber, é muito legal quando você pega um peso. Isso não necessariamente um peso do exercício na academia. Às vezes em casa, você vai levantar um móvel para limpar a casa, você vai perceber que você levantou com muito mais facilidade do que levantava antes. Entendeu? E até para fazer as coisas em casa, você vai perceber que você tá ajustando sua postura para agachar, para pegar um negócio no chão. Então, assim, eu acho muito legal isso. São coisas que vão gratificando a gente. E é essa sensação de gratificação que faz a gente continuar, tá? Então, dentro de um mês, você vai perceber tudo isso. Sua postura, o seu corpo vai ficar mais firme. Dependendo de como tiver seu corpo, você já vai ver umas melhorinhas na celulite. Se você tiver melhorado sua alimentação, bebendo água, tá? Comendo vegetais e tudo mais. E claro, além de tudo isso, a disposição, eu acho que é uma das coisas que mais muda. Só que a disposição, eu acho que o tempo que você vai demorar para perceber é muito relativo de pessoa para pessoa. Então eu não gostaria de colocar uma data limite aqui, porque não dá. Eu percebi muito rápido, tá? Eu realmente com 3 semanas, menos de um mês, eu já tinha percebido minha disposição mudando, eu acordava mais feliz, eu ia dormir mais feliz, eu não sei explicar. Eu fazia as coisas em casa com muito mais agilidade. Nossa, tinha tarefa doméstica que eu procrastinava horrores para fazer, e depois que eu comecei a treinar todo dia, eu comecei a fazer todo dia as atividades também, da mesma forma que eu fazia os treinos. É como se uma coisa encaixasse a outra e você vai tendo mais disposição. É incrível. Então, mas aí depende se você tinha uma vida muito sedentária. Eu nunca fui muito sedentária. Eu tinha muita preguiça e falta de vergonha na cara. Mas sedentária eu não fui, até porque eu sempre tive um trabalho braçal. Enfim, aí vai depender do seu estilo de vida pra você notar. Mas que você vai notar, tá? E inicialmente, não vai demorar tanto não. Porque o que demora mesmo é um resultado extraordinário. Esse tipo de coisa você vai notar rápido, tá? De 1 a 3 meses, eu diria. Eu vou finalizar aqui só deixando claro que no primeiro mês você já vai conseguir ver melhoras e que para isso acontecer, não fique de neura com a balança. Às vezes a balança não mostra, mas as fotos mostram, o seu corpo mostra, a sua disposição mostra.
tudo mostra. Só que às vezes a gente não quer, a gente olha no espelho e a gente já tá com uma distorção de imagem tão grande que a gente não enxerga, porque o próprio espelho mostra. Quando você estiver tomando banho, que você estiver se ensaboando, você vai perceber. Quando você for amarrar seu tênis, que você vai dar uma levantadinha assim na ponta do pé e vai ver sua panturrilha um pouco mais torneada, você vai perceber. São esses detalhes que você vai perceber de imediato. Então, se você quer um conforto, se você quer uma garantia de que a academia vai te dar resultado, foque nisso, que pode ser um pouco mais confortável para você, focar nisso, do que ficar preocupado com a balança de quanto tempo eu vou emagrecer, tá bom? E já vamos falar um pouquinho de quilo rapidinho antes de eu finalizar o vídeo, porque eu sei que ainda assim é importante a balança, por mais que a gente não deva focar nela, eu acho que ela é o menos importante, mas para muita gente é, e a gente quer ver ela diminuindo quando a gente está no processo de emagrecimento, é óbvio. Então, na minha experiência, eu demorei 1 mês para perder 1 quilo. Só que depois disso, 1 quilo. 1 quilo, gente. E eu sei que aí, né, em tempos de monjaro, isso pode parecer muito demorado, mas como eu falei, foi 1 quilo que eu demorei para perceber na balança em 1 mês, mas em 1 mês o meu corpo mudou drasticamente. Se eu achar fotos, eu vou pôr aqui. E o que mais eu tenho pra falar é que depois de 1 mês o processo foi se agilizando, tá? Não foi como se, no primeiro mês eu demorei 1 mês pra perder 1 quilo, então vou demorar mais 1 mês pra perder 1 quilo. Negativo, isso foi aumentando de uma forma assim, que depois, em 2 semanas eu perdi mais 1 quilo, depois mais 2 semanas mais 1 quilo, tá? E foi diminuindo, foi só diminuindo, porque eu continuei mantendo meu déficit calórico, né? Diminuindo a quantidade que eu comia, e foi só melhorando. Eu queria contar um pouco da minha experiência, mas também trazer alguns fatos. Então, tira aí sua fotinho, depois me conta se você sente diferença também na foto e na balança, o que muda muito. E se você já começou na academia, me conta aqui o que você já sentiu que melhorou na sua vida, comenta, porque aí pode inspirar outras pessoas que estão esperando algum vídeo motivacional para realmente começar a academia. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, que me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.